Olá pessoal, eu sou o César do blog e podcast Cristianismo e Filosofia e você está no episódio Livre-Arbítrio, no Antigo Testamento. Como já vimos, a queda afetou todas as áreas da vida humana, o que não significa que em algum momento alguma coisa foi tirada do ser humano. Mesmo que assim fosse, não poderíamos saber, claro, porque a coisa em si, a coisa retirada, não poderia ser percebida. Ou seja, não seríamos capazes de perceber que alguma coisa de nós foi retirada. Estaríamos em desconhecimento total. Enfim, mesmo depois da queda, com a depravação total instalada, Deus ainda fala com Caim. Gênesis 4, 6 e 7. Veja, o Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Com uma observação simples da passagem, é possível perceber que o Senhor está oferecendo a Caim alternativas, e esta escolha somente pode ser feita por ele, Caim. Como já vimos, Deus determina as alternativas, mas não as escolhas humanas dentro das alternativas que ele estabeleceu. Isto é, a liberdade humana está dentro dos limites previamente estabelecidos por Deus. Mas, como sabemos, esta liberdade é uma liberdade libertada e nunca uma liberdade livre por si mesma. Então, quando o Senhor Deus fala a Caim: "Se você fizer o bem", tais palavras são palavras de libertação para Caim, retirando-o da cegueira, da surdez e da morte espiritual, dando a ele a oportunidade de conhecer a verdade e assim escolher. Ou seja, a graça misericordiosa foi oferecida a Caim. Foi-lhe oferecido perdão e vida. Mas, infelizmente, como sabemos, Caim rejeitou a palavra de Deus e preferiu derramar o sangue de seu irmão Abel. Ao avançarmos nas Escrituras, vemos sobre a desobediência de Israel, Levíticos 26. Como na passagem de Caim, Gênesis 4, a Bíblia mostra uma infinidade de "se", isto é, tanto na palavra do Senhor diretamente a Caim, como na forma da lei entregue por Moisés, há um chamado à obediência. Deus, misericordiosamente, através da lei, ofereceu novamente, agora ao povo, alternativas. Porque, do contrário, sem a tutela da lei, o povo entraria em desolação e a ira de Deus os entregaria aos pagãos. Então, quais são as implicações óbvias? Através da lei, Deus revelou ao povo as alternativas de como eles poderiam encontrar vida em um relacionamento com o seu Deus. Dessa forma, as passagens de Levíticos não é sobre a lei em oposição ao Evangelho, é sobre comandos objetivos que levaria o povo ao próprio Deus. Há apenas dois caminhos, o que é posteriormente endossado na literatura de sabedoria. E cada um dos caminhos tem suas próprias implicações, segundo as escolhas do sujeito. As bênçãos seguirão aqueles que obedecerem, e as maldições aos desobedientes. Sei que alguns dirão que essas passagens não falam diretamente sobre escolhas humanas, mas de qualquer forma é inegável que as passagens atribuem algum nível de responsabilidade humana para o povo que estava recebendo estes comandos. Então, se as escolhas forem em direção à obediência, Deus os abençoaria. Porém, se as escolhas estivessem alinhadas à desobediência, recairia sobre eles as maldições. Em suma, por mais que os seres humanos estejam sob a influência da depravação total, há ainda um senso de responsabilidade. Do contrário, Deus estaria dando comandos à toa. Se não fôssemos capazes de compreender e, consequentemente, escolher, Deus estaria trabalhando à toa. Mas certamente não é assim. Deus não faz nada à toa ou ao acaso. Deus tem objetivos claros. E nestas passagens, o objetivo é a formação de um povo que se relaciona com seu Deus em uma aliança cheia de graça.
Verdadeiramente, as palavras de Deus a Israel é muito mais que comandos de pode ou não pode. As palavras de Deus a Israel é um convite a um relacionamento. Deus ofereceu a graça e estabeleceu os caminhos, não para alcançar a graça, mas para um relacionamento saudável na graça. Então, novamente, ao avançarmos mais um pouco, encontramos em Deuteronômio escrito: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima, no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim que lhes obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Deus faz uma proposta e traz uma importante revelação. Em tudo o que Deus faz, não há nada escondido a ponto de poderem se eximir da culpa de suas práticas, de suas responsabilidades. Porque as palavras de Deus devem estar nos lábios e no coração, e isto todos podem fazer, como vemos no versículo 20. No texto Deuteronômio 11, 26 e 28 está escrito: Deus colocou diante deles o bem e o mal, a vida e a morte. Veja, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Através das palavras de Moisés, Deus dá ao povo escolhas: obedecer e viver ou desobedecer e morrer. Isto é, há claramente um nível de liberdade humana. Do contrário, se as palavras de Deus, ditadas a Moisés, não pudessem ser obedecidas, seria tudo uma grande zombaria. Enfim, os mandamentos de Deus apontam para Ele, e, ao obedecê-los, estamos caminhando em direção a Ele, construindo um relacionamento com aquele que misericordiosamente nos chamou. Como afirma o apóstolo em 1 João, ao obedecermos os mandamentos dele, mostramos que o amamos e a sua palavra está em nós. Por isso, podemos ter plena confiança que se obedecermos os seus mandamentos, se os mantermos em nossos lábios e corações, Ele, o Senhor, estará com a sua face voltada para nós. Para concluir, não estou negando a depravação total, nem a incapacidade do homem de chegar livremente a Deus. Mas digo que quando a palavra de Deus penetra os corações e o Espírito Santo convence-nos da verdade da obra de Cristo, verdadeiramente podemos ser livres para uma escolha real e significativa, que terá consequências eternas. E, como venho afirmando, a palavra de Deus transmitida por Moisés ao povo de Israel não é meramente a lei, é muito mais. É um convite a um relacionamento com o Santo Deus Trino, um relacionamento baseado na graça de um Deus misericordioso, que está verdadeiramente preocupado com a situação de sua criatura. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a você que esteve conosco até aqui, ouvindo o podcast. Se você estiver ouvindo por algum agregador, assine o nosso conteúdo e coloca como favorito. Se você estiver ouvindo pelo YouTube ou pelo Instagram, curta e compartilhe. E se você quiser a transcrição do áudio deste podcast, você pode encontrar em Cristianismo Filosofia, tudo junto, cristianismofilosofia.com.br. Novamente, muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau!